Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 12 de julho de 2021, são 7 horas e 50 minutos. No Metrópolis, de saída da rede, senador Contarato está entre os palanques de Ciro e Lula. Política ambiental estremece apoio de evangélicos a Bolsonaro, aponta a pesquisa. Levantamento mostra que 67% dos religiosos entendem que a defesa de pautas voltadas à proteção ambiental é decisiva na escolha do voto. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, reuniu-se com a cúpula do governo ao menos 11 vezes após denúncias. Líder do governo na Câmara, deputado é citado em suposto esquema de corrupção envolvendo compra de vacina contra a Covid-19. O ex-decano Marco Aurélio Melo manda recado a futuro substituto no STF. Não agradeça com a capa. Após 31 anos na corte, ministro se aposenta hoje, segunda-feira, 12 de julho, quando chega aos 75 anos de idade. Na CNN, as eleições serão realizadas, diz Mourão após fala de Bolsonaro. O vice-presidente disse ainda à CPI que não tem opinião formada sobre a adoção de um regime semipresidencialista em 2026. Após nota, especialistas debatem o papel institucional das Forças Armadas, diz o Correio Brasilense. A senadora Simone Tebet, do MDB do Mato Grosso do Sul, destacou o risco de se desviar do papel das instituições definido pela Constituição. Após saída de Araújo e Salles, Itamaraty tenta reconstruir pontes. Primeiro vice-presidente da Comissão de Relações Exteriores e Defesa da Câmara, o deputado Rubens Bueno, do Cidadania do Paraná, afirma que aos poucos o Itamaraty reencontra a tradição e o profissionalismo. Ainda no Correio, CPI corre contra o tempo. Senadores pretendem assegurar esta semana a prorrogação dos trabalhos por mais 90 dias. Com apoio, Frente pelo Semipresidencialismo no Brasil avança no Congresso. Mudança tem apoio de ex-presidentes da República e ministros do STF. Deputada próxima, Arthur Lira, define modelo como desdobramento natural da Constituição. Torquato Jardim aponta que ataques de Bolsonaro ao sistema de votação afrontam a lei. O ex-presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ex-ministro da Justiça, um dos maiores especialistas em direito eleitoral do país, acredita que a sociedade civil não permitirá que o discurso antidemocrático de Bolsonaro se materialize. Ainda na Veja, Bolsonaro recebeu em mãos a nota dos militares contra a CPI da pandemia. Comandantes militares também assinaram o documento com forte carga política. Paes, prefeito do Rio, não deve autorizar presença de público em outros jogos no Maracanã. Cai diplomata que comandava órgão olavista no Itamaraty. Google, Facebook e Twitter agem para não entrar no alvo da CPI da Covid, diz o Globo. Alvo da CPI, empresa ganhou 70% a mais com Ricardo Barros no Ministério da Saúde. Empresa de logística faturou 258 milhões em contratos, 98% sem licitação. André Mendonça recorre a Omar Aziz, adversário de Bolsonaro, e ajusta discurso na reta final por vaga no STF. Bravata e descontrole. O que ministros do TSE pensam dos ataques de Bolsonaro ao sistema eleitoral e a Barroso? As frequentes ameaças de Bolsonaro sobre a realização das eleições de 2022 são vistas por ministros do TSE
como bravata e jogo para a plateia. Auditoria do PSDB, citada por Bolsonaro, não encontrou fraudes nas eleições de 2014. Diz o Estadão. O presidente publicou vídeo sobre relatório tucano a respeito do pleito de 2014. Segundo o TSE, urnas eletrônicas já são auditáveis. Nota das Forças Armadas não contribui em nada, diz General Santos Cruz. Militar da reserva, ex-ministro da Secretaria de Governo de Bolsonaro, disse ainda que fala sobre não haver eleição sem voto impresso é ameaça absurda. Por 2022, Ciro Gomes agora tenta criar programa contra o racismo. Ainda no Estadão, CPI avança em compras suspeitas de vacinas e foca nos casos Covaxin e Davat. No vácuo deixado por Bolsonaro, governadores assumem a agenda ambiental do país. CPI deixa Bolsonaro em dificuldade no jogo das redes sociais. O interesse pela CPI da Covid ganhou novo fôlego nas redes sociais com as suspeitas de corrupção na compra de vacinas pelo governo Bolsonaro. Metade dos brasileiros se dizem orientados por médicos contra fake news, diz estudo. Justiça de São Paulo suspende pregão para a compra de tornozeleiras por suspeita de fraude. Ainda na Folha, promotoras abandonam investigação sobre morte de Marielle Franco. No primeiro mês de uso das câmeras Grava-Tudo, PM de São Paulo atinge menor letalidade em 8 anos. Vacinas contra a Covid vencem variantes após segunda dose, mas futuro é incerto. Circulação favorece mutação do vírus. Reforço vacinal periódico é provável, dizem especialistas. Novo Bolsa Família deveria ser de R$ 480. Ainda na Folha, governo corta auxílio emergencial de 2 milhões de pessoas ao longo de 2021. Regras fiscais precisam ser revistas, diz coordenador econômico de plano do PT. Guilherme Melo, da Unicamp, diz que gastar não é pecado e defende taxação de dividendos. Golpe de Bolsonaro jamais será reconhecido. Washington nunca se absteria diante de ruptura da democracia no Brasil. Perto do STF, Mendonça virou terrivelmente evangélico de Bolsonaro após pregação de reverendo. Supremo atropela o Procurador-Geral da República e adota medidas controversas para enfrentar bolsonarismo. Além de barrar impeachment, Lira dá espaço a projetos da agenda bolsonarista. CPI da Covid encara entraves para ser a lava-jato de Bolsonaro. Comissão precisará organizar melhor material obtido em quebras de sigilo e ter mais foco em depoimentos. Planalto e Congresso mantêm clima tenso após falas golpistas de Bolsonaro sobre eleições. Maioria diz que militar da ativa não deve ir a manifestação política nem ter cargo de governo, diz Datafolha. Auxiliares do ministro Luiz Fux, presidente do STF, assinam nota contra ataques irresponsáveis de Bolsonaro a Barroso. Líderes da oposição rejeitam sugestão de Lira de discutir semipresidencialismo no Brasil para 2026. Governo Bolsonaro deixa em segundo plano propaganda sobre combate à corrupção nas redes sociais. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal. Curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo.